Um traficante internacional foi preso no Rio de Janeiro. Ele é o chefe de uma quadrilha que atuava no norte do país, distribuindo drogas para países da América Latina e Europa. A Polícia Federal investigou por mais de um ano uma organização criminosa que atuava com tráfico de drogas e armas internacional. O líder da quadrilha é Josias Cruz Barroso, 26 anos, mais conhecido como Mão Branca. Mão Branca foi preso em um condomínio de luxo em Jacarepaguá. Ele estava acompanhado de um comparsa que também foi detido. Com eles, foram apreendidos 500 comprimidos de êxtase. Agora, a polícia investiga a possível ligação entre o grupo do criminoso amazonense e as facções cariocas. Foi identificada uma conexão entre a maior facção que atua na região norte com uma das facções que atuam aqui no Rio de Janeiro. A quadrilha chefiada por Mão Branca é responsável pelo transporte em barcos de grandes quantidades de cocaína e skunk, produzidas entre a região norte do Brasil, Peru e Colômbia. A droga era distribuída em países daqui da América do Sul, nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Um ataque próximo a embaixadas e prédios do governo em Cabul, no Afeganistão, deixou 10 pessoas mortas, incluindo 4 atiradores. Os militantes do Talibã detonaram uma bomba e invadiram um prédio. A troca de tiros com a polícia durou horas. O grupo extremista realizou nesta semana uma série de ataques no país contra uma possível negociação de paz com o governo. Uma mesquita na Califórnia, nos Estados Unidos, foi alvo de um incêndio criminoso. As chamas atingiram o local no momento em que muçulmanos chegavam para as orações de sexta-feira. Ninguém ficou ferido e um suspeito foi detido. Chega hoje a segunda leva de refugiados sírios no Canadá. 163 já foram recebidos pelo primeiro-ministro em Toronto. Os canadenses prometem abrigar 25 mil refugiados até fevereiro. A caçada ao mau velhinho. Onde está o Papai Noel que roubou um helicóptero? Destaque do próximo Domingo Espetacular. Saiba como ele enganou todo mundo até revelar a verdadeira face. E como a polícia tenta descobrir onde está o Papai Noel do mal, com as poucas pistas que ele deixou. Não perca, é amanhã no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. E agora vamos ao esporte. Um ídolo aposentado. Manuela, 2 gerações de campeões mundiais do São Paulo entraram em campo para a festa de despedida de Rogério Ceni. A camisa do goleiro que fez história no tricolor também será aposentada. Um show de luzes e de cores no Morumbi. 1 a 1 os jogadores do Bimundial em 92 e 93 e do Tri em 2005 foram chamados para entrar em campo. Até Rogério Ceni completar a relação dos campeões. As próximas gerações vão estar se lembrando que existiu um cara que honrou a camisa, que foi leal, que se entregou completamente ao clube, e esse exemplo vai ficar para sempre. Ele, Raí e Ronaldão repetiram os gestos que fizeram do São Paulo um dos gigantes do futebol mundial. O jogo entre as 2 gerações tricolores foi uma festa de muitos gols, de Amoroso, de Aloísio. Depois do minuto de silêncio, em homenagem póstuma ao ex-presidente Juvenal Juvencio, os gols voltaram a alegrar a torcida. Aos 30 minutos, Rogério Ceni deixou o gol, trocou de camisa para jogar na linha e deu a faixa de capitão ao zagueiro Lugano. Uma atitude emblemática que pode simbolizar a volta do uruguaio ao São Paulo. Tenho um contrato, eu tenho muito respeito por o time que me contratou, por a torcida do time que muito me quer. No intervalo, pausa para Rogério Ceni subir no palco e celebrar a noite ao lado dos amigos do Ira. Só faltava o gol dele para a despedida ser completa. E a oportunidade surgiu quando Ronaldo Luiz derrubou Amoroso dentro da área. Rogério Ceni cobrou o pênalti para a explosão dos 60 mil torcedores e de todos os companheiros. 5 a 3 para o time de 2005. Num discurso emocionado, Rogério Ceni anunciou que a camisa 01 não será mais usada e revelou o desejo de ser cremado quando morrer e que suas cinzas
tenham como destino o Morumbi. Possa ser jogada cinzas no meu corpo, para que eu lembre para sempre de tudo que aconteceu aqui. Acabou o jogo, acabou a festa e Rogério Ceni passou a ser o mais novo aposentado do futebol brasileiro. O mito dos São Paulinos, como jogador e goleiro, agora é história. Vivi todas as sensações possíveis, todas as alegrias e frustrações pelas vitórias e derrotas, né? Me sinto completamente realizado. A noite no Morumbi marcou o fim de uma era, no São Paulo e no futebol. Um menino chinês atingiu 2 recordes ao pular corda durante um campeonato mundial realizado em Dubai. O jovem mostrou toda a agilidade, olha só isso, pulou alternando os pés 108 vezes em apenas 30 segundos. Ele ainda fez com muita rapidez 548 pulos em 3 minutos. A premiação foi entregue pelo príncipe de Dubai. Nossa, quanta disposição. Eu cansei só de olhar. Olha lá. hein? O argentino Cristaldo, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, aproveita as férias para cuidar da beleza. Amaral e Marcelo Bimbi, peões da 8ª edição de A Fazenda, se reencontram para um desafio no futebol. E um bate-papo divertido com o bom e velho Joel Santana. É daqui a pouco no Esporte Fantástico, logo depois do Fala Brasil especial de sábado. Você não pode perder. Nova denúncia de desvio de recursos públicos leva executivos de grandes empreiteiras para a prisão. Um deles é o presidente da OAS. Dessa vez, o caso envolve as obras de transposição do Rio São Francisco. As construtoras são suspeitas de usar empresas de fachada para desviar 200 milhões de reais. Agentes da Polícia Federal cumpriram 24 mandados de busca e apreensão e 4 prisões no Rio, São Paulo, Ceará e Distrito Federal. Os presos são executivos do consórcio formado pelas construtoras OAS, Galvão Engenharia, Barbosa Melo e Coesa, responsável por 2 dos 14 trechos das obras de transposição do Rio São Francisco. O trecho de 80 quilômetros onde teria havido superfaturamento fica entre os municípios de Custódia, em Pernambuco, e Monteiro, na Paraíba. A Operação Vidas Secas investiga o desvio de 200 milhões de reais entre 2008 e 2013. De acordo com a necessidade da fraude e com a necessidade do valor a ser percebido, eles realizam a alteração da estaca de nivelamento de solo. A operação apontou que parte do dinheiro superfaturado foi parar na conta de empresas ligadas ao doleiro Alberto Youssef e também do lobista Adir Assad, ambos presos pela Operação Lava Jato. Então tinha uma conta específica. Dessa mesma conta foi mandado dinheiro para quê? Para empresas de Alberto Youssef, que já é declaradamente empresas fictícias. Simplesmente para repassar esse dinheiro para político A ou para circunstância A, B, C ou D. A transposição das águas do Rio São Francisco foi projetada para garantir o abastecimento de quase 400 municípios do Nordeste, onde vivem 12 milhões de pessoas. As obras começaram em 2006, mas sofreram vários atrasos. Com isso, o custo previsto de 4 bilhões de reais inicialmente dobrou. A OAS considerou desnecessária a prisão do presidente da empreiteira, Elmar Varjão, porque prestou as informações solicitadas pela Polícia Federal. A construtora Barbosa Melo informou que a empresa está à disposição das autoridades. O Grupo Galvão disse que vai colaborar com as investigações. Em relação à construtora Coesa, não conseguimos contato. 2 empresários foram presos em uma operação da Polícia Federal que investiga crimes em licitações e desvio de dinheiro na Hemobras, empresa estatal vinculada ao Ministério da Saúde. Durante a operação, notas de dinheiro foram arremessadas de um prédio onde mora um investigado no Recife. Com a Operação Pulso, 2 empresários foram presos temporariamente. Juliana Cunha Siqueira, em Recife, e o pai dela, Delmar Siqueira, em Teresina, no Piauí. 3 diretores foram afastados. Mozart Salles, que já foi secretário de Saúde e era cotado para ser ministro da pasta, Jorge Luiz Batista e o diretor-presidente da Hemobras, Rômulo Maciel Filho.
Na residência dele, que fica em um dos apartamentos das Torres Gêmeas, no bairro de São José, foram apreendidos cerca de 70 quadros e esculturas de artistas pernambucanos renomados. Uma das obras valia em torno de R$100 mil. No momento em que alguns policiais subiam até a casa de Rômulo, outros federais flagraram quando um pacote de dinheiro foi jogado de um dos apartamentos do prédio. De acordo com a Polícia Federal, o pacote arremessado é idêntico a outros que foram encontrados dentro do apartamento do diretor-presidente da Hemobras. O material foi apreendido e será periciado, a fim de que sejam encontradas possíveis impressões digitais. O objetivo é identificar quem teria arremessado o montante, para que então essa pessoa possa revelar a origem do dinheiro. A Polícia Federal também suspeita de que parte do dinheiro ilícito tenha sido repassado para financiar campanhas políticas pernambucanas. Um motociclista morreu depois de cair de um viaduto em São Paulo. O rapaz caiu de uma altura de aproximadamente 20 metros depois de bater contra o viaduto. Segundo testemunhas, ele estava na contramão quando perdeu o controle da motocicleta. A polícia procura 2 criminosos que assaltaram uma loja de roupas em Salvador. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Armados, eles renderam os funcionários e levaram os celulares dos clientes e dinheiro da loja, deixando um prejuízo de R$10 mil. Um arrastão foi registrado por uma moradora na zona norte do Rio de Janeiro. A ação foi rápida. Os criminosos agiram no meio da rua, em plena luz do dia, e roubaram uma moto. A mulher que fez o vídeo ficou desesperada e gritou para que a polícia fosse chamada. Pega ladrão, chama a polícia! A polícia conseguiu identificar os corpos de 4 pessoas que foram abandonados na caçamba de uma caminhonete no Rio de Janeiro. As 4 vítimas seriam criminosos. 3 já tinham passagens pela polícia. Eles foram mortos em um confronto com os policiais no Morro São José Operários, uma comunidade dominada pelo tráfico. Os familiares tiveram que tirar os corpos do local para agilizar o transporte até o IML. Uma motorista perdeu a direção e caiu de uma altura de 10 metros sobre uma linha férrea em Curitiba. O veículo foi atropelado por um trem que passava pelo local. Poliana de Carvalho, de 27 anos, está internada em estado grave. Um cinegrafista flagrou o momento em que uma ponte onde era feito um ensaio fotográfico desabou. O acidente foi em Pacajus, a 50 quilômetros de Fortaleza. Os modelos que participavam do evento caíram na água. Ninguém se feriu gravemente. Exclusivo, o cantor que arrastava multidões em seus shows precisou abandonar a carreira depois de ser vítima de um assalto. Hoje, ele luta para voltar aos palcos e retomar o sucesso. Esse é um dos destaques do Domingo Show. A história do cantor famoso que teve a carreira de sucesso interrompida. Uma tentativa de assassinato calou a voz de um rapaz. Ele levava multidões ao delírio e colecionou milhares de fãs pelo Brasil. Foi admirado até por celebridades da música, mas hoje luta para voltar aos palcos. Certeza que o desejo de quem gosta de você, do público que está esperando, é de ver você nos palcos, brilhando logo de novo, cantando e alegrando todo mundo. Após o trauma, a voz dele mudou completamente e agora não é mais chamado para shows. Hoje, se eu perguntar para o senhor qual é o seu maior sonho, ele voltar a cantar, como ele cantava. Depois de muitas tentativas, o Domingo Show encontrou uma esperança. E ao vivo, exames vão dizer se ele poderá voltar a cantar. A história dos irmãos que dançam músicas de Michael Jackson nas ruas para ajudar a família. O sonho dos jovens dançarinos é pagar uma dívida da mãe que chega a R$20 mil. Todos os dias ela chora de preocupação, né? E eles terão uma chance. Mas antes, precisam vencer o desafio de dançar com perfeição uma coreografia do Rei do Pop ao vivo no Domingo Show. É neste domingo, às 11 da manhã, no horário brasileiro de verão. Agora a gente fala de um assunto que mexe com o bolso dos brasileiros, a conta de luz, que este ano não parou de subir. Manuela, foram vários reajustes. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento médio no Brasil até agora
foi de cerca de 23%. Pesou para todo mundo, né, Salsi? Mas e você? Sabe qual é o eletrodoméstico vilão do consumo? Você sabe? Não sei. O Fala Brasil consulta um especialista e mostra agora o que fazer para economizar. Essa pastinha rosa, a Simone tem até medo de abrir. É nela que estão as contas de energia da casa. Essa daqui é de novembro de 2014, eu tive um valor de R$ 139,19 e um consumo de 334, né? Um ano depois, exatamente a diferença da conta, o valor é de R$ 194,72, só que o meu consumo é quase 100 kW a menos, foi 271, que mostra a diferença boa. Quanto menos eu consumo, mais eu pago, olha que bom, que delícia. É muito bom isso, a gente fica muito feliz, né? Seca, aumento de impostos, reajustes. Fatores políticos, econômicos e geográficos deixaram nossa conta de luz mais cara. A ordem agora é economizar. Por isso, trouxemos um especialista à casa da Simone. Ela descobriu que o pisca-pisca da árvore de Natal faz pouquíssima diferença no consumo. A televisão até que gasta um pouco, mas ainda não é a vilã. Até porque serve para acalmar o Vitor, e esse sim gasta bastante energia. Mas depois de procurar por alguns minutos, encontramos um eletrodoméstico que, na visão do professor, foi o grande responsável por um apagão que tivemos há pouco menos de um ano. E se voltar um pouco no tempo, em janeiro, dia 19, houve um apagão. Foi controlado, o próprio pessoal desarmou o sistema para que não acontecesse pior. Por quê? A geração era menor que o consumo. O que causou esse apagão? Foi principalmente o uso do ar-condicionado doméstico, por incrível que pareça. Em um país quente como o Brasil, entrar no quarto de dormir e encontrar um ar-condicionado à disposição é um luxo, um desejo de consumo para muita gente. Até aí tudo bem. O problema é o nosso exagero, porque por mais que lá fora esteja 40 graus, aqui dentro a gente quer porque quer usar o edredom. Transformar o quarto em uma geladeira, em um ambiente parecido com o lado Polo Sul, mas nada disso é necessário. Basta algumas medidas para não ter uma conta tão alta no final do mês. O professor colocou o gasto na ponta do lápis e descobriu o seguinte: se todas as noites o ar-condicionado funcionar a uma temperatura de 20 graus, o aumento na conta pode chegar a R$ 250. Já nos 28 graus, a conta não aumenta mais do que R$ 56. O ideal é que a temperatura seja